tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes, e vou trazer mais uma mensagem. Quero falar um pouquinho sobre Elias. Elias está pedindo ao Senhor que a chuva volte. Tem aquela passagem ali onde ele orou e ficou sem chover durante 3 anos. E chegou o momento em que Elias vai lá aos pés do Senhor e começa a orar para que a chuva volte. Ele pediu para o seu servo dar uma olhadinha para ver como que estava o céu, né? Então ele foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E na 7ª vez, o servo viu apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Como você reagiria nessa situação? Estando você orando para que Deus mande a chuva, e vai 1 vez, não tem nada, 2ª vez, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª vez e não tem nada. Muitos de nós já ia desistir na 2ª ou 3ª vez. Concorda ou não? Estamos orando, pedindo algo ao Senhor, 1 vez, 2 vezes, e a gente não consegue ver nada. Ora, pede, fala com Deus e nada acontece. Será que Deus está ouvindo a oração? Então, muitos de nós fazemos o quê? Desistimos. Mas o profeta Elias confiava, acreditava em Deus acima de tudo. Então ele continuou lá orando. Ainda que o servo voltasse e falava, olha, não tem nada. Vai lá de novo. E ele continuava orando, pedindo ao Senhor, Senhor, manda a chuva. Quebre esse opróbrio, Pai. Eu sei que um dia eu orei, eu pedi que parasse de chover, mas eu estou retornando na Tua presença. E sei que o Senhor é dono de todas as coisas. Imagino ele orando dessa forma. Meu Deus, faz com que volte essa chuva. E pode ir lá, vai lá olhar. 2ª vez, e nada. 3ª vez, e nada. 4ª vez, bom, talvez eu pararia de orar. Talvez eu ia falar, nossa, o que será que aconteceu? Será que Deus não está me ouvindo? Meu Deus, eu vou ficar envergonhada? Olha só, o segredo de nós recebermos a nossa bênção. Nós precisamos mostrar para Deus que nós confiamos nele, acima de tudo. Ainda que não estejamos vendo nada. O profeta não estava vendo nada. Ele pedia ao servo, o servo ia lá ver e não tinha nada. Então, se ele não confiasse no poder de Deus, ele poderia se levantar dessa oração. Poderia dar desculpas, né? Porque não é da vontade de Deus, porque não é o momento. Mas não, ele continuou orando. E na 7ª vez, o servo volta e diz, olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mais um motivo para desanimar. Depois de todo esse tempo orando, depois de todo esse tempo pedindo, o que tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Não, Deus deve estar de brincadeira comigo. Como que de uma nuvem do tamanho da mão de um homem poderia chover? Mas ele continua acreditando. Quando ele vê esse sinal, ele tem absoluta certeza que a chuva virá. E olha só o que ele diz, vamos ler aqui comigo. 1 Reis 18:44. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Gente, olha isso. Vocês estão entendendo esse mistério? Ele ficou sabendo que tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o Elias aqui, o profeta, não está vendo. Ele pediu para o servo ir lá ver. O servo disse isso, olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele fala, então corra lá, avisa Acabe, fala para ele descer antes que a chuva o impeça. Ou seja, vai vir um temporal, vai vir uma chuva tão grande que se ele não descer, não preparar esse carro e descer, ele vai ficar impedido pela chuva que virá. E ele está acreditando nisso, sabendo que tem apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Você está entendendo esse mistério? Será que o que nos falta é fé? Nós temos orado ao Senhor e nós estamos insistindo em algo, né? Talvez uma porta de emprego aberta, uma cura do ente querido, a própria cura, uma restauração de um casamento, uma restauração do nosso emocional, porque tem muitas pessoas hoje, né? Com essa situação de depressão, de tristeza na alma, e tá ali com uma pequena fé, orando, pedindo ao Senhor, e já orou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e desistiu. E começou a ouvir a voz que diz, olha, Deus não está te ouvindo. Deus não vai atender a sua oração. Então nós precisamos entender que a pessoa que recebe as bênçãos do Senhor, que recebe a resposta de suas orações, são pessoas que acreditam até o fim.
independente do que está vendo. Ainda que esteja vendo um pouquinho, o pequeno, entende? Então por isso eu deixei esse título. Muitas vezes o nosso Deus trabalha com pouco, com o pequeno. Nós vemos a situação da viúva. Ela vai até o profeta e fala para ele, olha, estão querendo levar meus filhos e o meu marido era o servo do Senhor. E Elias fala para ela, o que você tem em sua casa? Ela diz, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite, um pouquinho. O pequeno, a pequena nuvem, e Deus trabalha e traz a chuva para aquele lugar. O pouquinho de azeite, e Deus trabalha e multiplica aquele azeite. E aquele homem dá uma instrução para ela. Vai, peça aos seus vizinhos vasos, não poucos, muitos vasos. E entra dentro da sua casa com seus filhos, fecha a porta e começa a derramar esse azeite. E ela confia, ela acredita e ela faz essa atitude. E aquele azeite foi multiplicado em todas as vasilhas, até que ela diz, traga mais uma vasilha. Um dos filhos diz, olha, acabou a vasilha, então cessou ali a bênção, né? A multiplicação. Ela vai até o profeta e diz, olha, estou lá com as vasilhas cheias de azeite, e agora? Ele diz, vai, vende esse azeite, paga a sua dívida e viva do resto. Ou seja, foi tanto a bênção que ela ia poder viver do resto. Mudou a história de vida dela. Ela chega ali no profeta com uma vida destruída, vivendo ali a escassez, e através da atitude de fé que ela teve, ela confiou na direção que o profeta deu para ela. Ela tomou essa atitude de fé e Deus abençoou a vida dela. Então é isso que nos falta. Muitas vezes você tem orado, tem pedido ao Senhor e você vê o pouco. E você pensa que esse pouco não é resultado de oração. O pouco Deus já está trabalhando. Então seja grato no que Deus está fazendo para você hoje. Comece a observar de onde você estava e aonde Deus está te levando. Comece a lembrar daquilo que Deus já te fez. A palavra também fala isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra de situações que você passou que Deus entrou com providência. Testemunho que você ouviu que vai aumentar a sua fé. E não pare de orar. Ainda que você já orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, confia. A 7ª vez na tua vida está chegando. Deus vai mudar a sua história. E isso servirá para a honra e glória do nome do Senhor. Confia. O que você está passando é a provisão de Deus. É a permissão de Deus. É o trabalhar do Senhor para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Apenas creia. Não desista. Ainda que você não esteja vendo nada. Ainda que tenha só um pouquinho de azeite. Ainda que tenha apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus é contigo. E o milagre está chegando. E tudo isso será para a glória do nome do Senhor. Amém? É isso. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.